Essa é a Thermomix modelo TM6 e eu vou mostrar para vocês todas as funcionalidades desse maravilhoso robô de cozinha. Afinal, tudo que a gente quer é ter facilidade e praticidade no nosso dia a dia quando a gente estiver na cozinha, não é mesmo? E esse equipamento alemão traz muitas facilidades para você. Ao toque da tela, selecionamos todas as funções disponíveis no equipamento. Ela substitui liquidificador, batedeira, mixer e até o fogão. A sua balança já está integrada nela, então você não precisa de mais nada na cozinha. Tendo uma Thermomix, você soluciona tudo. Além disso, nesse modelo, nós temos na própria tela da máquina o acesso ao Cookdo, a plataforma de receitas com mais de 70 mil receitas disponíveis no mundo inteiro. Tá em dúvida do que cozinhar ou não sabe fazer uma receita? Basta procurar no Cookdo e seguir o passo a passo na tela da máquina. Vamos descobrir mais detalhes agora? Estes são os acessórios que acompanham o equipamento e temos também um kit sous vide. O copo de medida, ele é utilizado para todas as situações em que a máquina estiver em funcionamento e que eu não necessite colocar outros acessórios. O copo de medida é utilizado sobre a tampa para as mais variadas preparações. No lugar dele, nós podemos utilizar o acessório Varoma. Esse acessório faz o cozimento dos alimentos que estão dentro dele através do vapor que é produzido enquanto a gente tem o cozimento de outros alimentos no copo ou então simplesmente através do vapor de água. O cesto é utilizado para cozimento dentro do copo, nós colocamos água no copo, os alimentos dentro do cesto e a partir disso se faz o cozimento. Quando finaliza a programação, a gente tira o cesto utilizando a espátula, ela tem um gancho que encaixa perfeitamente no cestinho e você não corre risco de se queimar. A espátula tem a ponta de silicone e o formato adequado para tirar os alimentos de forma mais eficiente de dentro do copo. Toda vez que você precisar mexer os alimentos enquanto eles estão sendo preparados, utilize sempre a espátula, porque ela tem um limitador e com isso não vai estragar a sua lâmina. Borboleta é um acessório que encaixa em cima da lâmina e faz emulsões. Ela é um substituto da batedeira. A tampa rede nós colocamos em cima da tampa da Thermomix e quando formos fazer, por exemplo, geleias, reduções de molhos, ela vai fechar junto com a tampa, gerando uma proteção contra respingos e facilitando a saída de vapor através dos orifícios. O kit sous vide tem o protetor de lâminas, nós colocamos exatamente ele sobre a lâmina para proteger o saquinho durante o cozimento. O saco plástico é livre de bisfenol, próprio para cozimento dos alimentos. Nós colocamos os alimentos aqui dentro e é necessário fazer a retirada do ar através da utilização da bomba de sucção. Estes foram os acessórios, agora vamos falar das funções. Para ligar sua Thermomix, basta clicar no botão. É importante observar a voltagem, as máquinas não são bivolts, então utilize as tomadas corretamente, 127 ou 220. A Thermomix funciona com 3 vetores, tempo, temperatura e velocidade. Para fazer uma programação, basta você selecionar o vetor clicando no display, girar o botão até a quantidade de tempo que você gostaria de utilizar na receita, temperatura, se for necessária, mas não é um item obrigatório, e velocidade. Você vai simplesmente girar o botão, a máquina vai travar e você vai fazer o funcionamento. Para parar, você pode clicar no botão ou então girar o botão lentamente para que diminua a velocidade. Essas programações você vai fazer conforme a receita que você estiver executando. No caso da temperatura, a gente consegue trabalhar ela a partir de 37 graus até 120 graus, que é a temperatura máxima da Thermomix. A Thermomix não assa e não frita, exatamente por conta dessa limitação de temperatura. E neste modelo TM6, nós temos algumas receitas que podem ser executadas de forma guiada através do Cookdo, aonde a temperatura chega a 160 graus, que são, por exemplo, as receitas de caramelo. Uma observação importante é que depois da temperatura de 120 graus, encontramos a temperatura Varoma,
que é uma temperatura de 120 graus também, que se mantém de forma constante e que é apropriada para fazer bastante evaporação de líquido e cozinhar os alimentos quando o acessório Varoma estiver sobre a tampa. Dentro do display de velocidade, vocês encontram a lâmina inversa. Essa função é importante de ser utilizada quando a gente quer que a lâmina gire ao contrário do corte, fazendo com que a gente tenha preservação dos ingredientes enquanto eles estão sendo cozidos. Para selecionar as funções da Thermomix, basta passar o dedo no display da direita para a esquerda e as funções vão aparecer na sua tela. A função balança faz com que a gente tenha o acionamento da balança e a partir disso a gente consegue fazer a pesagem de qualquer ingrediente. Se eu tirar, por exemplo, a tampa, a gente vai ter uma medida negativa, basta tarar e qualquer coisa que eu venha colocar sobre a máquina vai acontecer a pesagem. A balança da Thermomix funciona de 1 em 1 grama e é importante para que o peso seja aferido corretamente que o cabo de força não esteja preso em nenhum lugar e que os pezinhos da máquina estejam livres também. Para sair da função, basta clicar no X e ela volta para a tela anterior. Função amassar. Nessa função, nós sovamos massas pesadas, como massas de pães, por exemplo. Você coloca todos os ingredientes dentro da máquina, seleciona o tempo que você quer fazer aquela sova, clica no botão seletor e gira. O que vai acontecer nesse processo? A máquina funciona girando para um lado, ela para, gira para o outro e para, fazendo a sova dessa massa. Nesse processo, a máquina pode sofrer pequenas trepidações. Isso faz parte do processo enquanto a massa está girando dentro do copo. Fique atento, fique ao lado da máquina e observe se ela está numa superfície aderente, para que não corra o risco da máquina deslizar. Para você sair da função, se você quiser voltar para o display principal, basta clicar na casinha que está na parte de cima e chegou no display. Voltando para as funções, função turbo. Nessa função, a máquina se fecha automaticamente e nós temos uma seleção de tempo de 1 segundo, 2 segundos ou meio segundo. A gente utiliza o turbo para semi-quebrar um alimento, para começar a partir esse alimento. Então nós podemos fazer isso com gelo, com chocolate, com parmesão, enfim, com alimentos bem variados, para semi-quebrar esse alimento diante a uma necessidade da receita. Para isso, sempre utilize o copo de medida como proteção em cima da tampa, clica no seletor e gira o botão. A máquina funciona por aquele tempo pré-determinado. E para sair da função, basta clicar na casinha. E a máquina abre. Função pré-lavagem. Com ela, a gente já tem um processo antecipado na hora de limpar o nosso copo. Então, dependendo do resíduo do alimento que você fez, se você fez um risoto, um molho, enfim, o que for, você vai colocar água dentro do copo, seguindo até completar 1 litro. O copo tem essa marquinha que aparece na parte de fora e também aparece na parte interna do copo. Então, você vai colocar água, 2 gotinhas de detergente, fechar a tampa sem esquecer de colocar o copo de medida e fazer a seleção do tipo de sujeira que está dentro do copo para que seja executada essa pré-limpeza. Para isso, clica no botão principal e gira o seletor conforme o tipo de limpeza que você quer fazer. Sujeira de massa, universal, gordura ou caramelo ou uma lavagem intensiva. Nessa situação, a máquina tem uma programação já estabelecida de tempo, temperatura e mixagem, que vai variar conforme o tipo de sujeira que a gente tem dentro do copo. É uma facilidade para que a gente tenha mais dinamismo na hora de finalizar a lavagem do copo lá na pia. O copo da Thermomix e os acessórios podem ser colocados na máquina de lavar louça ou submersos em água. O que não pode colocar água é a base branca, principalmente na parte do meio, que é o encaixe dos pinos que faz o contato com a placa eletrônica. Nessa parte não pode ter água. Para limpar essa parte branca,
Basta um pano levemente umedecido, se precisar com um pouquinho de detergente, e você consegue passar em toda a base. Dificilmente vai ter algum resíduo muito grudado. Importante limpar os bracinhos, então com o pano vocês conseguem fazer esse processo também bem adequadamente. E se caiu porventura algum resíduo aqui dentro da base, também com um paninho a gente faz a correta limpeza. O copo, para que seja melhor lavado, o ideal é desmontar. Gira a parte de cima para um lado e a base para o outro, desencaixa e pela parte central puxa a lâmina. Como eu falei, tudo isso pode ir dentro da máquina de lavar louça ou embaixo da água na pia. Lavou, secou, para fazer a montagem do copo, a gente encaixa novamente, abre a base e o copo e a gente faz um encaixe da lâmina no desenho perfeito que tem aqui embaixo. No momento em que ela encaixa, a gente consegue girar e a gente tem o completo fechamento desse copo. Importante, os pinos que são o contato direto com a placa eletrônica precisam ser muito bem secos. Então, pode molhar, só que eu não posso utilizar molhado na máquina. Seca e encaixa o copo que já está pronto para utilização na próxima receita. Para seguir na tela das funções, basta puxar a tela e já temos aqui a continuidade. Seguindo nas funções, nós temos a função triturar. Ela serve para triturar purês, sopas, molhos. Para isso, a gente simplesmente vai selecionar o tempo em que a gente quer que esse processo seja realizado e vai girar o botão seletor conforme a velocidade que a gente quer. Então, de 6 até 8, e a máquina vai fechar e ir triturando de forma que o aumento da velocidade seja gradativa. Essa é uma forma segura de triturar os alimentos, fazendo com que a gente não tenha uma elevação significativa do líquido que está aqui dentro. Essa é uma função com uma medida de segurança bem importante, porque o alimento que está dentro do copo está quente. Se a gente simplesmente gira o botão até a velocidade 10, a gente tem esse alimento subindo e ele pode passar pelo copinho, pelos furinhos do copo de medida, e a gente pode se queimar. Utilizando a função triturar, a gente não corre esse risco. Na função ovos cozidos, você seleciona como você quer o resultado final de cozimento do ovo, com a gema mole, meio mole, dura e muito dura. Coloca os ovos dentro do copo, sem protetor de lâmina, exatamente sobre a lâmina. Coloca água até chegar na marca de 1 litro no copo, fecha e você vai selecionar no display o tipo de resultado que você quer para esse cozimento do ovo. Nesse processo, a lâmina da Thermomix não mexe e você tem o cozimento dos ovos de forma perfeita. Sempre que você quiser saber mais detalhes sobre algumas das funções da Thermomix, basta você clicar na parte superior da tela nessa letra I. Aqui abre todo o detalhamento sobre aquela determinada função. E para sair das informações, basta clicar no X e você tem no display novamente a função. A próxima função é chaleira. Nessa função nós colocamos água dentro do copo, não importa a quantidade que você queira aquecer de água, e você vai selecionar a temperatura final que você quer que ela chegue. Você pode, por exemplo, selecionar uma temperatura de 95 graus, 90 graus, 85 graus, e quando atingir essa temperatura, a máquina vai finalizar a programação, avisando que está na temperatura que você solicitou. Dessa forma você tem muita facilidade porque não precisa programar o tempo, basta colocar a temperatura e aguardar. A função aquecer funciona da mesma forma como a chaleira. Aqui a gente aquece papinhas de bebê, sopas, molhos, basta colocar o alimento dentro do copo, selecionar a temperatura final que eu quero atingir, por exemplo, uma papinha de bebê em torno de 37 a 40 graus, um molho em torno de 90 a 95 graus, onde eu não preciso submeter esse alimento novamente à fervura, então eu seleciono a temperatura final que eu quero que esse alimento chegue e faço a programação. Mais uma vez, eu não preciso colocar o tempo, apenas colocar a temperatura. A função molhos,
ela vem com uma pré-programação para trabalhar com temperaturas de 80 graus no caso de molhos à base de gemas e 100 graus no caso de molhos à base de farinha de trigo. Para isso, basta colocar os ingredientes do molho dentro do copo e aí selecionar a temperatura conforme esses ingredientes, se a base é gemas ou se a base é a farinha de trigo. E eu já tenho uma pré-programação de tempo e de mixagem. A partir do momento em que a gente seleciona o botão para iniciar o processo, a máquina começa a ter o aquecimento numa velocidade mais baixa e depois, gradativamente, ela mesma aumenta a mixagem para fazer uma correta emulsão do molho que está sendo preparado. Lembrando que a qualquer momento que eu queira parar uma programação, basta clicar no botão e essas luzes do display elas mudam de coloração para vermelho a partir do momento em que eu tenho um aumento de temperatura acima de 60 graus, mostrando que o copo fica quente. É uma medida de segurança para a gente não se queimar. No caso dessa função molhos, se você não conhece uma receita previamente de creme inglês, molho Béarnaise, molho hollandaise, bechamel, e aí você não sabe que quantidade de ingredientes colocar no copo, não tem problema. Entra no Cookidoo que existem milhares de receitas e aí nesse caso basta seguir o passo a passo no display da máquina. Função arroz. Nessa função a gente coloca água dentro do copo, o cesto dentro dele e coloca o arroz dentro do cestinho. O cozimento vai se dar em 29 minutos de programação. Para isso você pode colocar de 50 gramas a 200 gramas de arroz dentro do cestinho com água dentro do copo, conforme a medida estabelecida dentro da dica. A função fermentação, ela é ideal para fazer fermentação, por exemplo, de iogurtes. Você faz a preparação do iogurte dentro do copo e mantém o líquido desse iogurte no próprio copo. Vai selecionar a fermentação que pode acontecer com um total de até 12 horas e a temperatura que você quer para fermentação, que pode variar de 37 até 70 graus. Durante o período de fermentação, a máquina vai funcionar um pouco. Quando ela atinge a temperatura que a gente solicitou para a fermentação, ela vai parar e se manter com a temperatura selecionada. Quando o sensor identifica que houve uma queda da temperatura, a máquina volta a funcionar de novo de forma bastante lenta, somente para retomar a temperatura. E assim constantemente até que finalize o tempo programado de fermentação. A função Slow Cooking é uma ótima alternativa para quem gosta de alimentos com bastante concentração de sabor. Ideal para cozinhar proteínas e ela pode ficar em cozimento por até 8 horas, trabalhando com um limite total de temperatura de 98 graus. Então, nesse caso, eu preciso ter uma boa quantidade de líquido nessa receita, a proteína selecionada, os temperos, faz a seleção de tempo e temperatura e ela vai ficar trabalhando numa velocidade baixinha, mas que no caso das proteínas vai fazer com que o resultado final seja aquele desfiado. Se você tem dúvida do tipo de receita e a quantidade de ingredientes a serem colocados nessa função, entra no Cookidoo e seleciona as receitas Slow Cooking. A função Sous Vide é uma função muito bacana para a gente cozinhar os alimentos e ter toda a textura e concentração de umidade desses alimentos. Então a gente coloca o ingrediente dentro de um saquinho próprio para sous vide, retira o ar, nesse caso utilizando a bomba de sucção, e dentro do copo nós vamos colocar o protetor de lâmina, o saquinho que já esteja com o alimento e devidamente fechado a vácuo. Você vai cobrir de água o saquinho, fazendo com que ele fique absolutamente submerso. Nessa função, a gente até pode passar a quantidade máxima indicada no copo, mas esta é a única função da Thermomix em que isso é permitido. Por quê? Porque a temperatura máxima do sous vide vai a 85 graus. Nessa temperatura a gente não tem fervura e não corremos o risco de transbordamento da máquina. Todas as outras funções devem ter respeitado o limite máximo de capacidade no copo, que é 2,2 litros, no caso, a marca superior do copo. Nunca ultrapasse essa medida para que sua máquina não transborde, salvo mais uma vez nessa função que é o sous vide. Deixando então esse saquinho totalmente submerso,
nós podemos selecionar a temperatura que tem uma graduação de 1 em 1 grau, sendo a temperatura máxima de 85 graus e um tempo que vai variar de 30 minutos até 12 horas de cocção. E isso vai variar conforme o alimento que a gente está querendo fazer esse cozimento. Para saber as temperaturas ideais para carnes brancas, carnes vermelhas, legumes, relacionado ao tempo de cocção, entre no cookdo.pt e selecione as receitas de sous vide. Essas funções da TV6, elas são atualizadas constantemente. Eventualmente você vai ligar a máquina e vai ter um aviso pedindo que a máquina seja atualizada. Faça a atualização. Isso é importante para que muitas vezes você receba funções novas no display da sua máquina. Caso você não consiga atualizar o seu equipamento naquele momento, não tem problema, coloca na opção para mais tarde, mas não esqueça de fazer a atualização. Isso é muito importante para que você mantenha sempre as funções atualizadas na sua máquina. Para saber se o seu sistema está atualizado, basta clicar no canto superior da tela, entrar em Definições, andar no menu até Versões e Atualização e procurar atualizações. Caso seu sistema esteja atualizado, essa vai ser a mensagem e, se for necessário, ele vai pedir para atualizar. Para acessar a plataforma Cookdo com inúmeras receitas para você preparar no seu dia a dia, você precisa primeiro acessar o site através do computador, do tablet ou do celular, cookdo.pt. Você vai fazer o registro gratuito com o e-mail e senha, vai receber um e-mail de confirmação e a partir desse momento você conseguirá utilizar a plataforma Cookdo no display da sua máquina. O acesso da plataforma é gratuito por 6 meses e depois você paga um valor anual para continuar utilizando a plataforma. Depois que você conclui o cadastro através do site, você vem ao display da máquina e vai entrar no Iniciar. Aqui você vai colocar o seu e-mail e senha. E dessa forma, você já tem o acesso à plataforma de receitas diretamente no display da sua máquina. Aqui você pode pesquisar as receitas do seu interesse através de ingredientes ou do próprio nome da receita e também pode fazer essa seleção através dos filtros. Então aqui na parte superior você pode clicar em filtros e você pode escolher receitas conforme a categoria, o tipo da receita, tempo, dificuldade ou até pelo idioma ou país. São diversos países com inúmeras receitas e é importante lembrar, as receitas estão nos seus idiomas originários. Então, se você escolher uma receita, por exemplo, da Austrália, ela vai estar em inglês e ela vai aparecer no seu display da máquina na sua língua originária, portanto, em inglês. No caso, se você quiser encontrar as receitas do Brasil, você vai utilizar o filtro Brasil, seleciona ele e clica em Mostrar resultados. Aqui você tem as receitas já disponíveis fora das coleções, mas se você quiser conhecer cada uma das coleções, basta clicar na palavra Receitas, selecionar Coleções e aqui a gente tem as coleções disponíveis do Brasil dentro da plataforma Cookdo. Quando a gente seleciona uma receita, o que a gente deve fazer? Então, por exemplo, vou selecionar dentro da coleção bolos, uma receita de bolo de limão. Aqui eu consigo visualizar todos os ingredientes e o passo a passo, as dicas, tudo que envolve essa receita. Vou separar os ingredientes previamente para que eu possa executar a receita no seu passo a passo e vou começar efetivamente a receita. A partir daqui tem o que a gente chama de receita guiada. Então eu vou fazer exatamente cada um dos passos que a máquina está me propondo. Nesse caso, pré-aquecer o forno, untar uma forma. No momento em que eu apertar seguinte, eu vou tendo a continuação da receita e basta eu fazer exatamente o que ela está me pedindo. Quando, por exemplo, chega na programação,
ela já faz a programação aparecer pronta na minha tela e eu preciso somente rodar o botão até a velocidade que está sendo pedido. É dessa forma que a gente vê que todas as pessoas podem fazer receitas maravilhosas e serem grandes chefes, porque todo mundo segue o mesmo passo a passo e vai chegar no mesmo resultado excelente no final. Quando você sai de uma receita, por qualquer que seja o motivo, vai aparecer na tela esse marcador. E se você quiser voltar para a receita, basta clicar em cima do marcador e ela volta exatamente no ponto que você parou anteriormente. Para fazer coleções e agrupar as receitas que você mais gosta, pode agrupar em pastas de doces, salgados, pães, enfim, a sua escolha. Isso deve ser feito no site e não no display da máquina. Então, faça no site a sua coleção e acesse através do display da máquina. Como a gente faz isso? Aqui no botão esquerdo superior, você acessa as minhas receitas, coleções criadas. E todas as coleções que você criou no site vão aparecer aqui na tela. Se porventura não aparecer, você precisa fazer uma troca de idioma que eu vou te ensinar agora. Para isso você entra nos 3 tracinhos na parte superior da tela, definições, idioma. O idioma selecionado precisa ser o português, somente português e não português Brasil. Então, se você identificou na sua máquina que está como português Brasil, troque para português somente, faça a alteração, vai dar a sequência nas orientações e a partir disso você vai conseguir selecionar em As Minhas Receitas coleções criadas e todas as suas coleções vão aparecer no display da máquina. A lista de compras você também faz através do site. Você vai selecionar as receitas que quer cozinhar e gerar a lista de compras tudo direto pelo celular, computador ou tablet. E agora que você conhece todos os detalhes desse maravilhoso robô de cozinha, bora colocar a mão na massa, separar os ingredientes e fazer a sua Thermomix trabalhar para você, produzindo inúmeras delícias e fazendo você e a sua família terem uma alimentação mais saudável com toda a praticidade no conforto da sua casa.